Bem-vindos ao fecho Bem-vindos ao Close-Up, à Casa das Artes, ao fecho das histórias de cinema, onde nós andamos a fazer aqui uma espécie de ombro a ombro com o Glauber Rocha e o João Cassavetes. Uma das nossas convidadas no episódio 8, a Alda Rodrigues, na primeira sessão dedicada ao Cassavetes, no filme Sombras, pôs-nos a pensar numa coisa quando nos disse que o filme Sombras era de 59, que é o mesmo ano de um filme do Douglas Sirk, o Imitation of Life, um dos grandes realizadores do melodrama americano, e aquilo deixa-nos a pensar porque são dois filmes americanos completamente diferentes. Apesar de terem uma série de paralelos nas temáticas, um ainda está dentro do que nós consideramos cinema clássico americano e o outro já é uma outra coisa. O João Cassavetes começou por ser ator, um dos grandes atores dos anos 50, dentro de Hollywood, e depois tornou-se uma espécie de Robin Hood que construiu-se uma espécie de mito em que ele, o dinheiro que ganhava como ator, espatifava nas suas produções de cinema independente. E criou toda uma aura, que não foi só uma aura, tornou-se um dos grandes realizadores americanos. E uma turma de atores, não é? A começar pela mulher Gina Rollins, Peter Falk, Len Gazzara. E hoje temos connosco a Filipa Rosário, que além de ser uma grande investigadora portuguesa à volta do cinema, de cinema de vários pontos da geografia, cinema português, mas também cinema americano. A tese dela é justamente sobre o João Cassavetes e por isso é que nós a convidamos a falar sobre o filme Duas Noites de Lei. Obrigado por teres vindo. Obrigada pelo convite. Olá, boa tarde a todos. Eu não estou habituada a falar aqui com o microfone. Desculpa. E pronto, agradeço imenso a oportunidade de estar aqui. Eu fiz uma tese de mestrado sobre o João Cassavetes e depois continuei o meu percurso académico. Infelizmente não, mas pude explorar outras áreas e então esta é de facto a primeira vez que eu vou falar sobre o Cassavetes em público, sendo que tenho um livro publicado sobre o assunto. Portanto, para mim é um prazer gigantesco até fugir das minhas áreas de segurança, as minhas zonas de conforto, de respeito à investigação, para ir atrás do primeiro amor superior e extraordinário. Espero que gostem do filme que vão ver. Eu apontei uma série de ideias num papel para vos passar, para vos apresentar o filme, tentando não contar grande coisa. É um desafio novo para mim também. E então aquilo que eu pensei trazer aqui para vos contextualizar um bocadinho é falar precisamente sobre a biografia e o espírito, a filosofia por trás da obra do Cassavetes, que sempre aconselho, uma coisa que eu faço. O Cassavetes falava muito bem, fazia filmes inacreditáveis, mas do ponto de vista da articulação oral das ideias era melhor do que qualquer livro de autoajuda que a pessoa pode encontrar por aí, porque parecia-me iluminado a falar, era inspirador e muito poético e pragmático também ao mesmo tempo, era muito difícil. E então eu decidi começar por aí trazendo-vos uma citação dele, traduzida por mim, que é o quê? E então diz o Cassavetes: nada muda em relação ao sítio onde tu estás agora. Nada irá mudar, exceto as tuas atitudes. Nada. Vais ser rebaixado e tornar-te-ás melhores. E se és rebaixado e não encontras nenhuma forma de o combater, és estúpido, simplesmente estúpido. A principal coisa em ser ator ou atriz é que tens de combater esse rebaixamento em ti mesmo. Tens de manter a visão do olho da tua mente, ele dizia inner's eye view, naquilo que pensas que tu és. Tens de mantê-la viva aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 anos, enquanto representares. Enquanto fizeres isso, tens de manter a imagem... Sim. Enquanto fizeres isto, tens de manter a imagem do olho da tua mente, porque quando tiveres a minha idade, o que é que tu vais fazer? Vais ser impotente. A perda dos teus sentimentos e pensamentos únicos impossibilita que faças um filme que exprima o que estás a tentar fazer. E a minha leitura destas palavras para atores e atrizes, eu abro a todos os seres humanos. Temos de sempre estar bem definidos para sermos o melhor no contexto do desafiante em que vivemos sempre. E a minha inspiração no Cassavetes vem daí. E então, digo eu,
Esta visão autocentrada, embora lúcida e transparente da relação do ser humano com o mundo enquanto meio de expressão, é o fio condutor de todo o trabalho do Cassavetes, enquanto ator e enquanto realizador. A fidelidade para com o próprio pensamento e sentimento é, segundo ele, segundo o Cassavetes, a base para uma construção de personagens mais conseguida e perfeita. Portanto, este é o mote dele. E trago aqui porque vamos ver um filme que fala sobre o processo de definição de uma personagem, de uma peça de teatro filmada no Opening Night. Portanto, é um filme que há uma peça de teatro dentro deste filme. E o arco narrativo do filme é basicamente o parto da protagonista da peça que o filme está a filmar, da atriz dentro do filme. E então, voltando um bocadinho atrás, vou-vos falar um bocadinho do percurso do Cassavetes para perceber como é que se chegou ao estilo de representação que ele definiu aqui, e que aqui podemos ver mesmo na prática como ele se desenvolve. Portanto, ele forma-se no início dos anos 50 no American Academy of Dramatic Arts e, portanto, nos anos 50, depois de o paradigma do cinema clássico que o Vítor referiu, está já numa fase descendente, apesar de haver uns pequenos milagres como o Douglas Sirk, e sendo que nos anos 50 é a década em que o Actor Studio, o método de representação, que se chama método desta escola de representação, está a vingar, sobretudo em Nova Iorque, mas um pouco por todo o lado, nos Estados Unidos. E é só para vocês saberem, é uma escola de representação criada a partir do American Group Theatre, que na década de 30 trouxe para os Estados Unidos a teoria de um grande teórico chamado Stanislavski e teorias de representação criadas em Moscovo. E todo o trabalho do Stanislavski era pensado no sentido de obter um maior nível de realismo narrativo a partir da construção da personagem e de técnicas específicas, como a improvisação, o relaxamento, a introdução de pausas improváveis no meio de um monólogo, de um diálogo, tudo isto para definir personagens intensas e densas do ponto de vista psicológico. E o Cassavetes, apesar de reconhecer o poder, a potência do método do Actor Studio, recusa-se a segui-lo. E diz ele: distancio-me do método de trabalho definido por Stanislavski e seguido pelo Actor Studio, que integra discussões de grupo sobre os personagens. Para mim, cada papel tem de corresponder a uma concepção individual, assim como uma criação individual. Se cada papel é o resultado de um estudo comunal feito pelo realizador e pelo grupo, tudo encaixará bem, tudo será bom e limpo e suave, mas o conflito das personagens não será honesto. Os atores não discutem as suas interpretações sentados numa roda em grupo. O tema geral do trabalho, claro, tem de ser estudado pelo grupo, para que partilhemos em geral a nossa concepção, mas cada ator tem de chegar à sua própria interpretação do papel, individualmente, sem o tipo de trabalho de grupo e crítica muito associado ao método. O único talento que eu poderei ter é conseguir com que tu te expresses a ti mesmo da forma que tu queres e não da forma como eu quero que tu o faças. Portanto, ele era um acérrimo defensor do individualismo ou da individualidade, da identidade do ator na construção da personagem. Isto são muitos palavrões, mas depois, quando nós vimos o filme, vamos perceber o que é que isto quer dizer na prática. E pronto, e então, retomando também uma coisa que o Vítor já disse, o Cassavetes começa por trabalhar em televisão. Casa-se com a Gena Rowlands, a protagonista deste e de outros filmes realizados por ele, em 54, e em 56 entra num filme muito relevante do ponto de vista da história do cinema norte-americano, que é o The Edge of the City, do Martin Reed, que aborda a questão racial mais diretamente do que os filmes à época faziam. É o grande filme com o Sidney Poitier onde ele é descoberto. E então o filme foi um sucesso e, tal como o Vítor disse, a partir do momento em que ele o Cassavetes começa a ter sucesso na televisão e no cinema também, começa a capitalizar os lucros que obtém enquanto ator do mainstream para fazer os filmes com os seus amigos. E aí surge o Shadows, eu achava que era 58, 59, até chegar a 77, e chegamos a 77 ao ano do Opening Night.
E durante este percurso, estes quase 20 anos, ele, de facto, cria aquela entourage, aquele grupo com quem trabalha por sistema, que é composto pela Jenna Rollins, pela mulher, pelo Peter Falk, pelo Ben Gazzara, pelo Seymour Cassel. A mãe dele costuma entrar nos filmes, a mãe dela também. Portanto, uma pandilha familiar, divertidíssima, com certeza, a adorar beber copos e a fumar cigarros e estar acordado à noite e a dormir durante o dia. E foi assim que, com um grupo, com uma equipa que ele cria, que é uma equipa de amigos, mas que é uma equipa também com quem trabalha, que ele vai definir vai desenvolver e definir aquela teoria que eu falei no início, dando protagonismo à ideia da individualidade do ator na construção da personagem. Eu já me vou calar, desculpa lá, que agora já estou quase tão sério. Então vou só dizer mais umas coisinhas. Eu vou rematar com isto, já tinha aqui mais coisas, mas depois se quiserem falamos do fim, se bem que este é um filme para ficar calado a seguir, depois vão ver. O Opening Night faz parte de uma genealogia uma microgenealogia da história do cinema, que se pode chamar o filme de atrizes. Filmes que retratam atrizes a lidar com filmes de mulheres, em que as mulheres são performance, são atrizes, e que têm de lidar com algo e o conseguir ultrapassar o desafio que esse algo vem colocar coincide com o desfecho feliz da narrativa. E esta linhagem é extraordinária, só ela dava um ciclo lindo que deve existir, já tem sido feito. Mas que eu destaco 3 ou 4 filmes: o All About Eve, do Mankiewicz, de 1950, o Sunset Boulevard, de Billy Wilder, de 1950 também, o Opening Night, claro, o Tudo Sobre a Minha Mãe, do Almodóvar, que cita diretamente o ponto de partida narrativo deste filme. Quem o conhece vai reconhecer bem aqui essa, é mais que uma rima, é uma citação mesmo, uma homenagem. E até mesmo o Mulholland Drive, do David Lynch, um filme de 1999. E são tudo filmes que replicam, que partilham a mesma estrutura dentro desta pequena teia que eu estou a falar, são filmes que citam os filmes anteriores, acrescentando algo de novo. E são filmes que, para quem gosta de pensar nestes temas, que abordam a ideia da representação, o que é representar, o que é a verdade, o que é a verosimilhança, como é que nós conseguimos ser mais nós mesmos perante os desafios que a vida nos coloca. Portanto, são filmes que falam sobre isso, sendo que, de todos eles, este é claramente o meu preferido. Espero que gostem. Obrigada.